Thiago já entrou. Indo e voltando. Boa tarde, bem-vindos todos aqui. Chegando aqui nessa quinta-feira ensolarada, esse outono com cara de verão aqui em São Paulo. Meio-dia pontualmente para nossa conversa com algum profissional do Hospital das Clínicas. Eu queria primeiro agradecer o Hospital das Clínicas essa parceria, que é uma maneira da gente trazer aqui para vocês, né, informações reais, verdadeiras, de quem defende e luta pela ciência e pela saúde. Não se esqueçam que a gente ainda está em campanha contra o coronavírus, então todo mundo tem que se vacinar, terceira, quarta dose, dependendo das pessoas. O uso da máscara liberado ao ar livre em alguns lugares, eu continuo usando em lugares fechados. Distanciamento social, lavar muito bem as mãos, quando não puder, álcool em gel. Só assim a gente colabora para evitar qualquer surpresa desagradável, né? Também é importante a gente se vacinar contra a gripe, contra a influenza. Todo mundo, hein? Hoje eu converso aqui com a doutora Ana Flávia Pessoa. É um assunto que eu amo, já vou avisando. Ela é farmacêutica e coordena a especialização da Escola de Educação Permanente da USP em fitoterapia e plantas medicinais. Gosto muito, muito desse assunto. Antes dela entrar, vou fazer uma breve apresentação. A doutora Ana Flávia Pessoa é farmacêutica e bioquímica. Ela coordena a especialização da Escola de Educação Permanente da USP em fitoterapia e plantas medicinais. Ela é pós-doutoranda pelo Laboratório de Produtos e Derivados Naturais do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela tem também pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Doutora Ana Flávia é graduada em Farmácia Bioquímica pela Universidade de Cuiabá e mestrado em Ciências da Saúde pela Federal de Mato Grosso e doutorado em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Eu adoro falar os currículos aqui, porque meu peito fica cheio só de... Doutora Ana Flávia também. Estou louca para falar sobre esse assunto. Gosto muito de fitoterápicos e todas essas plantas medicinais. Gosto muito. Já chamei, Paulinho. Ela tinha entrado. Eu aceitei o chamado dela, mas não tá. Já vai dar problema, Paulinho. Já estou te avisando. Porque eu aceito, mas continua... Agora! Boa tarde, Joyce. Tudo bem? E você, doutora? Que jovem que você é! Obrigada, Joyce. Pode me chamar de Ana, viu? Pode me chamar de Ana Eu tenho o maior Flávia. prazer em chamar pessoas que fizeram doutorado de doutores, porque Obrigada. eu sinto orgulho. Então, vou continuar de vez em quando te chamando de doutora, tá? Seja muito Tudo ótimo. bem-vinda. E eu gosto que o início das nossas lives sempre é com emoção. Sempre temos um pouco de emoção, faz parte, tá? Então, relaxe e vamos aproveitar essa conversa com esse tema que eu gosto tanto. Eu já vou te adiantar que faz muito tempo eu me trato com antroposofia e fitoterápicos. Claro que quando é necessário, né? Eu tomo outro tipo de medicação, tomo vacinas, tomo tudo. Não sou contra, não. Mas eu sempre dou preferência a fitoterápicos e antroposóficos. Então, vamos começar te perguntando como é que é o seu dia a dia de trabalho no Hospital das Clínicas, porque quando a gente pensa em fitoterápicos e plantas medicinais, parece que o profissional está lá na hortinha cuidando de plantinhas. Então, me explica como que é o seu trabalho. Tá bom. Joyce, eu quero agradecer o convite, né, pelo contato do HC,
Eu sou pós-doutora aqui na Faculdade de Medicina, em 2026. Antes de eu contar um pouquinho da nossa história, eu tenho que falar que eu estou aqui a convite do Dr. José Pinhato Otoshi, que é o meu supervisor. A gente fala que a gente coordena junto o laboratório. Nosso laboratório de produtos derivados, ele é super novo, ele tem só um ano aqui na faculdade, né, que a gente conseguiu instalar. A gente vem trabalhando com as plantas medicinais, com os fitoterápicos, com nutracêuticos. Então, eu estou aqui há 3 anos e a gente já fez bastante coisa, mas tudo isso é possível porque o Dr. José Pinhato acreditou, né, no meu projeto, me conheceu no meu primeiro pós-doutoramento, e aí hoje eu estou aqui coordenando juntamente com ele esse projeto de fitoterapia. E a gente também, eu acabei não colocando no currículo, mas a gente hoje tem um projeto de extensão que eu convido a todos aqui a seguirem, que se chama Planta Med Impress. O Planta Med Impress é um projeto de extensão dentro da Faculdade de Medicina, que nós falamos de forma racional do uso de medicamentos fitoterápicos. Foi um aluno de graduação em medicina, bolsista, que veio, ele teve bolsa de mestrado para desenvolver esse projeto de informação. Por que a gente desenvolveu esse projeto? Sabe o que é muito interessante, Joyce? A gente tem universidades em todo o Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, na região Norte, que fazem essa divulgação na rede, e é uma obrigação nossa levar essa divulgação, né? E também, quando você falou assim, a gente fala de fitoterapia, a gente pensa que a pessoa está ali na hortinha. E a gente tem um horto medicinal dentro que bom! da de medicina. Convido você e a quem quiser vir conhecer o nosso horto, que se chama Horto Planta Med. Foi um local cedido pela horta da Faculdade de Medicina, onde nós temos 8 plantas medicinais certificadas. O que significa certificadas? Significam que essas plantas, elas foram caracterizadas botanicamente, ou seja, a gente garante que tem aquela espécie. Por exemplo, quando eu falo babosa, que é o nome comum, mas qual é o nome científico? É o aloe vera. Então a gente garante que aquela planta, porque a gente tem outras espécies, Joyce, que são tóxicas. Então, isso que eu estou te falando já faz parte aqui do nosso dia a dia também, né? Por quê? A gente planta. Imagina só, quando eu falo de uma planta medicinal, você vai tomar um medicamento com uma função terapêutica. Quando eu falo de planta medicinal, medicamento, consequentemente você pensa que teve uma garantia de segurança, uma qualidade e uma efetividade. Porque eu estou falando de medicamento, certo? Então imagina que para que possamos plantar essas plantas, nós precisamos seguir protocolos. Já começa por aí. Né? Exatamente. Então, o horário de plantio, o tempo de plantio, o tempo de colheita, o horário, a espécie, se ela é temporânea ou ela é perene. Então, tudo isso envolve a qualidade do fitoterápico, da planta medicinal que vai dar o fitoterápico, né, no futuro. Então, e é muito importante estar aqui, porque no nosso dia a dia, a gente hoje, nós temos essas 8 plantas, nós já conseguimos. Qual foi a nossa função construir esse horto? Por quê? Como você disse, nós somos um curso de especialização. E eu já dei aulas, muitas vezes, em outras especializações, e ficava assim na minha cabeça. Eu quero contato. Eu preciso mostrar isso para o profissional, que ele precisa conhecer a planta, ele precisa ter essa experiência, essa vivência de como plantar, como coletar. E o nosso aluno de graduação também. Então, a gente tem alunos de graduação, de iniciação, a gente tem pós-doc vindo para aqui para me ajudar, porque hoje eu estou aqui junto com o professor, mas a gente precisa de gente. A gente fica muito feliz de estar trazendo profissionais para que a gente possa pesquisar formas diferentes, por exemplo, de extrair a planta medicinal, extrair os compostos ativos dessas plantas medicinais. Sabe por quê, Joyce? Pelo seguinte, quando a gente fala, você falou para mim que você usa um fitoterápico, que você também trabalha com antroposofia. Na primeira versão da nossa especialização, a gente tem um módulo de antroposofia que vai acontecer, né? Fico feliz.
A gente tem antroposofia, a gente tem médicos que vêm falar de antroposofia, né? A gente teve um módulo de homeopatia, a gente teve uma mudança na especialização, mas a gente espera no futuro próximo trabalhar com essas outras práticas integrativas. Mas só para finalizar, porque quando você falou assim, Ana, eu uso um fitoterápico. Aí eu vou falar assim para você, tá? Qual fitoterápico você costuma utilizar? Você lembra algum nome assim que você possa falar para mim? Sim, eu uso cavalinha. Legal. Isso, você usa cavalinha. É assim que veio na minha cabeça rápido a cavalinha. Isso, que é um biomédico. Isso, né? Você já usou espinheira santa? Já, Então, a gente tem aqui uma árvore, uma mudinha que está crescendo da espinheira santa, porque é uma Pinheira árvore. Santa é E para aí, digestão, não é? isso, ela é para azia, ela É, pode ser até um substituto, Joyce, do omeprazol. sim, Qual é a por vantagem? isso que eu entrei com espinheira, porque eu tomava Nexium e eu não quis mais tomar. Ótimo, excelente escolha. Mas só para frisar aqui que qualquer profissional que usa a fitoterapia e as plantas medicinais, ele é um profissional racional. O que significa isso? Que ele nunca irá excluir a medicação sintética. Ele vai trabalhar de maneira conjunta, certo? Não é Então, paz e amor, né, doutora? não, ótimo. Vou pegar aqui o gancho para falar que é natural e faz mal, Joyce. Sim, Eu falei questão do medicamento. Quando você vai para um médico, ele fala que você vai tomar aquele medicamento por um determinado tempo, por determinada dosagem. Com o medicamento fitoterápico, não foge à regra. Então, todo medicamento fitoterápico, ele tem uma dosagem, ele é regulamentado pela farmacopeia brasileira. O que significa isso? Que não é assim, eu vou tirar da minha cabeça que eu vou te dar 100 miligramas de espinheira santa. Não. Eu primeiro preciso saber se eu vou manipular uma farmácia de manipulação, a farmácia, ela vai seguir um regimento que é o formulário fitoterápico, que está dentro da farmacopeia brasileira. O que é a farmacopeia brasileira? Ela é o documento oficial do nosso país que regulamenta qualquer tipo de medicamento industrializado ou magistral. Então, você já está começando a prestar atenção sim. que Que é uma coisa muito profissional, muito científica, com muito cuidado. Não é porque é natural que é assim, né? Não, é o mesmo cuidado que é usado para outros tipos de medicação, é o mesmo cuidado que é usado para fitoterápicos e plantas medicinais. perfeito. E a gente tem uma política nacional de plantas medicinais fitoterápicas que ela foi criada em 2006. Olha que, infelizmente, você sabe que a gente dificuldade de verba mesmo. Por que, que isso não tá em voga atualmente? A gente vem há muito tempo passando uma dificuldade em qualquer área na questão financeira. Mas essa política nacional, ela visa desde a sustentabilidade, porque a cadeia de produção e o desenvolvimento da nossa indústria. Quando a gente fala, a gente acabou, foi muito bom a sua fala no início, que a gente ainda está no meio, é tão difícil a gente falar que a pandemia ela acabou porque a gente está vendo novas variantes. E realmente mantenham a máscara, aquele que puder, se vacinem, né? Então, o que acontece? A gente tem que valorizar o nosso fitoterápico, as nossas plantas medicinais nativas. Por quê? Sim, Nesse da pandemia, todo mundo fechou. E é um absurdo você pensar que nós estamos num país com a maior flora, né, do planeta e tendo que importar medicamentos fitoterápicos também, porque a gente acaba importando os imagina, medicamentos fitoterápicos. doutora, fora o cerrado brasileiro, a Mata Atlântica, tudo, mas imagina no Amazonas, lá na Amazônia, o que deve ter de material que a gente nem sabe, que só os índios, né, quem nasceu lá e quem vive lá, os pajés, né, os sábios, né, indígenas, quanta coisa, que riqueza que a gente tem nesse país e como isso poderia ajudar o SUS, né, nos tratamentos.
e as pessoas que fazem, quem usa, né, o serviço do SUS, imagina que maravilha, como a gente tem e como a gente ainda não acessa, né? Ótima colocação sua. A gente fala do Amazonas, mas a nossa Mata Atlântica, sabe? E aqui vem no nosso litoral, ela é muito rica, muito rica. Por exemplo, o Manacá da Serra. Sabia que o Manacá, a gente vai para o litoral e vê lindo e maravilhoso. O Manacá tem um potencial anti-inflamatório maravilhoso. E aí, agora, voltando para a situação que você falou do SUS, é muito interessante que muitas pessoas não sabem que no Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos do SUS, nós temos 12 fitoterápicos regulamentados. O que significa isso? Que na atenção básica, se o médico prescrever, por exemplo, gente, eu vou usar os nomes populares, tá? Se o médico prescrever o guaco, a espinheira santa, unha de Também uso gato, guaco. isso, o plantago, né, a aroeira, o SUS é obrigado a fornecer, porque está na relação nacional. Mas não Né? fornece, né? Doutora, Joyce, o que acontece? Doutor é você, tá? Sabe o que acontece? Muitos profissionais da saúde, os médicos, têm insegurança em prescrever. Por quê? Porque eles não conhecem. Então, fica lá na UBS. Aqui em São Paulo, a gente tem um movimento interessante, tem UBS que fazem o uso, em Campinas também. A gente está querendo. Esse movimento do SUS é um movimento que o doutor Pinhato ele abraçou também. A gente está com os projetos para que a gente leve para o profissional médico, para o prescritor, para que ele não tenha receio e para que ele se forme em relação a isso. E, Joyce, falando para você, eu tenho muito orgulho de falar que a gente está na segunda turma e eu tenho profissionais médicos em peso que trabalham na atenção primária, que vieram para aprender, sabe por quê? Porque eles falaram assim, os meus pacientes, eles chegam e eu não sei conversar, eu fico com insegurança, então eu quero aprender. Bacana. Esse movimento é um movimento maravilhoso dos já formados e daqueles que estão iniciando. Como eu te disse, eu tenho alunos de graduação da medicina que estão aqui querendo já aprender para que quando eles forem para a clínica, eles podem usar a fitoterapia de uma maneira segura. Agora, doutora, você está falando, né, que a gente está começando tudo. Eu ia te perguntar que lugares do mundo já estão adiantados nisso, porque eu percebo que a Inglaterra, a Alemanha, da onde vem a Veleda, né, que é o laboratório antroposófico mais famoso, Suíça. Aonde mais eles estão adiantados nesses tratamentos? Perfeito. Olha, a gente pode falar, a Alemanha, ela é o berço da fitoterapia moderna. Então, 80% das prescrições médicas na Alemanha, elas utilizam da fitoterapia, dos fitoterápicos e plantas medicinais. E também eles usam muito o fitofármaco. O que é o fitofármaco? Quando a gente fala de fitoterápico, de uma maneira bem breve, fitoterápico, eu estou falando de um fitocomplexo. Eu não isolei nada. Quando eu falo de fitofármaco, é um produto isolado desse fitoterápico. Quem aqui nunca usou a pilocarpina quando foi fazer o exame médico para dilatar a pupila? Então, a pilocarpina ela é isolada. E aí eu não posso falar que é um fitoterápico. A espinheira santa, eu posso falar que é um fitoterápico. Agora, quando eu começo a isolar, ele se chama fitofármaco. Então, lá fora, se faz muito uso. A Alemanha, como você disse, a Inglaterra, a Europa, a própria República Tcheca. Eu tive quando eu fui para... Foi muito interessante. Quando eu viajei e fui para a República Tcheca, lá no terminal de trem, tinha uma loja enorme de chá. E eu perguntei para ela, me dê o chá que o tcheco faz o uso. Ela me deu, naquele momento, me deu um saquinho. Quando eu cheguei aqui, simplesmente é a Melissa officinalis, a erva cidreira que a gente toma aqui, sabe? Então, são plantas que vieram e se adaptaram aqui no Brasil, né? E a gente tem que aprender. A gente gosta tanto da cultura, né,
do exterior, por que a gente não pode trazer? Sim, Né? Isso, incorporar. isso, Doutora, sim, tem algum efeito colateral esses remédios? tem. Ótimo. Assim como um medicamento sintético tem efeito colateral, e eu falei lá no início da nossa live que ele tem que ser feito de maneira racional, ou seja, não é você tomar sem o médico, você foi no médico, ele prescreveu por 30 dias e pede para que você volte. Se você não tomar, você continuar tomando, problemas hepáticos, problemas renais, correto? Isso é passível de acontecer, assim como quando você faz uma medicação sintética. Você precisa conhecer o medicamento, você precisa saber que pode haver interações medicamentosas. Vou só fazer um alerta aqui com relação ao uso de chá com medicamentos. As pessoas falam assim, vou tomar o meu chazinho de camomila e vou tomar junto o meu medicamento para pressão. Não faça isso. Isso ocorre interação medicamentosa. Isso é extremamente importante a gente orientar. O chá, você vai tomar somente o chá. Qualquer tipo de medicamento, você vai tomar com água. Você não vai tomar com suco, certo? Porque o próprio suco, ele diminui a absorção. A gente fala muito de interações medicamentosas. Joyce, eu acredito assim, o medicamento fitoterápico, ele tem efeito, ele tem muita pesquisa. Por que as pessoas às vezes mitigam o uso? Porque às vezes a gente vê na mídia, a gente só vê o lado ruim. Há 2 meses atrás, nós tivemos aí 2 pessoas que que morreram devido ao uso indiscriminado. É um Uma produto. cantora, né? Sim, Joyce, aquilo ali nunca era um fitoterápico isolado. A gente fala de adulteração. Infelizmente, há empresas que registram o fitoterápico como suplemento. E, infelizmente, também, nós estamos num país de tamanho continental e não dá para se fazer essa fiscalização. A adulteração de produtos fitoterápicos com ansiolíticos, com produtos químicos, isso é uma verdade. E acaba resultando nessas condições. Tem que tomar cuidado. Você acha que hoje em dia, aqui no Brasil, os pacientes estão mais abertos ou estão procurando mais opções fitoterápicas para tratamentos, por exemplo, doenças crônicas, né? Sim, sim, ótima questão. Por quê? A gente tem que pensar numa questão econômica e até em uma questão de bem-estar. Por quê? Qual é a vantagem de um fitoterápico em relação a uma medicação sintética? Por exemplo, tá? Menos Vou pegar. efeito colateral? Muito boa colocação. Por exemplo, eu vou usar o nome sintético, tá, pessoal? A dipirona é o nome sintético, é o nome químico. Quando você usa a dipirona, tem estudos que mostram dipirona, diclofenaco, ele diminui as vilosidades do intestino. A quantidade de pessoas que desenvolvem câncer pelo uso de produtos sintéticos analgésicos é muito grande. Quando você vem para o fitoterápico, olha que interessante. O fitoterápico é um fitocomplexo. Você tem uma massa de vegetais, de fibras. Esta massa vegetal, além de ter os compostos fitoquímicos e metabólicos secundários, eles vão servir de alimento para quem? Para a sua microbiota. Então, olha que interessante que você não vai ter aquela lesão e você está estimulando a microbiota do seu intestino. E por que é importante você ter uma microbiota saudável? Porque ela é que vai ajudar a tirar esse produto ativo de dentro dessa massa vegetal. E aquilo vai ser absorvido pelo seu organismo. E olha que coisa mais interessante. Quando você pega um fitoterápico, vou pegar aqui um exemplo muito interessante, que é a erva de São João, é o hipéricum, que é usado muito como calmante. Aí você vê as indicações. St. John's Wort, né? Isso, exatamente. Ele não tem só uma função calmante, ele também tem função antioxidante, anti-inflamatória. Aí você fica até duvidando por que tem todos esses efeitos? Porque você tem um fitocomplexo. Você tem um complexo com várias moléculas, com ações antioxidantes, anti-inflamatórias, que vão atuar
em vários receptores do nosso organismo. Usando a questão da moda, nós não somos monocromáticos. Muito pelo contrário, né? Nós somos uma paleta infinita de cores. Se a gente pensar numa célula, e essa paleta infinita de cores, quando você pensa no fitoterápico, quando feito o uso racional, ele vai ajudar a sua célula a reconhecer várias e se potencializar a ação, né? Mas eu sou suspeita de falar dos fitoterápicos, né? Até porque eu trabalho, mas o uso de medicamentos sintéticos, quando necessário, o médico ele sabe associar. Vou te falar uma coisa interessante, que quando a gente associa, tem muitos estudos mostrando o uso de quimioterápico para o câncer com produtos fitoterápicos para potencializar a ação desses quimioterápicos. Nossa, que interessante! Sim, sim. Então, é algo que a gente trabalha em relação a isso também, de informar o profissional médico para que ele não tenha receio de fazer a Porque utilização pouca dele. gente sabe isso, doutora. Mesmo Sim. oncologistas renomados e equipes que trabalham com pacientes de câncer, eu acho que pouquíssimos têm essa informação. E eu vou agora, foi muito bom você falar isso, porque eu não vou lembrar o nome da universidade, que é referência em Nova York, que estuda câncer. Eu estava olhando. Hopkins, não sei o que lá. Não é Hopkins, é um nome, é o nome de um casal, enfim, é um Instituto do Câncer, eu não vou me lembrar o nome, mas eles são pioneiros na pesquisa com câncer e eles têm um setor lá que trabalham só com alimentos e com fitoterápicos, para você ter uma noção, para melhorar o bem-estar de uma maneira integrativa. Mais holístico, né? Um tratamento mais holístico. E eu vou pegar a sua palavra holística, ela é diferente de mística. Quando a gente usa a palavra holística, é o complemento, né? É cabeça, mente. E a própria Harvard, hoje, ela tem um setor, ela é que, quando a gente coloca a Universidade de Harvard e Herbal Medicine, você vai ver que ele vai direcionar para a farmacopeia americana. E eles têm pesquisas e eles também fazem esse uso da medicina integrativa. E também do Mindfulness, que é algo que a gente também está trazendo aqui para o laboratório com a doutora Daniele. O quê? O Mindfulness. O que é isso? Mindfulness é você, através da meditação... Ah, mindfulness! Mindfulness. Nossa, isso. Maravilhoso, eu faço. Então, fica depois, a doutora Daniele, ela é uma colaboradora nossa, que ela é pós-doutora hoje na Universidade de Fora, né? Então, a gente pode conversar, chamá-la para conversar sobre isso. Vai vir um médico fazer esse pós-doc aqui com a gente e vai implantar um protocolo. Eu acho maravilhoso quando a medicina tradicional abre a cabeça, né, numa linguagem mais tosca, para acolher coisas cientificamente estudadas, cientificamente provadas, porém, uma linha um pouco mais holística, né, que a gente falou, que pega o indivíduo como um todo, e não apenas como um rim, como um fígado, como um órgão doente, né? Perfeito. Mas o que eu estou te falando aqui, Joyce, hoje ele é fomentado pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela está estimulando a classe médica, a classe da área da saúde, a olhar para a medicina integrativa, a medicina tradicional. Por quê? Exatamente por isso nós estamos, por mais que a gente esteja conectado, a gente precisa voltar para a tradicionalidade, ouvir as pessoas, como você falou, a questão do indígena, a questão do caboclo. A gente tem que voltar... Os sábios, né? Sábios. Aqui a gente está com essa linha de pesquisa também, de olhar para os fitoterápicos nativos do Brasil e aprender com essas pessoas. Aprender e ensinar, porque quem ensina também aprende, né? E uma coisa bem interessante de você falar aí, essa questão da ciência e da fitoterapia, gente, a medicina, ela começou com os boticas, né? Com as pessoas que tinham esse domínio, né? O médico, antigamente, na verdade, era o farmacêutico que se derivou o médico. E certo? Era holístico nessa época. Exatamente. E outra coisa muito interessante, você falou assim, hoje as pessoas, os especialistas,
eles estão vindo para nos procurar. A gente tem pediatra, a gente tem ortopedista, a gente teve oftalmo que falou assim, não, eu não quero ficar somente nesse órgão. O meu paciente ele chega com algo a mais, eu tenho que oferecer, porque meu paciente não é só aquela estrutura, não é só aquele órgão, né? Nossa, fico feliz que tudo isso tem no nosso HC, né? Porque eu sou uma das, né, maiores fãs do Hospital das Clínicas, de todo o corpo, de todos os profissionais. Nossa, isso é um mundo do qual a gente tem muito orgulho. E quando eu vejo que o próprio HC e a Faculdade de Medicina da USP estão abertos a esse tipo de inovação, né? Com todo cuidado, com todos os protocolos necessários, porém olhando, né, para a nossa flora, a nossa biodiversidade, né? Eu fico muito feliz. Doutora, eu deixei de falar com você algum assunto que você gostaria que a gente falasse aqui? Não, a gente pode. Tem tanta coisa, né? Eu falo demais, mas não, eu acho que a gente abordou alguns pontos, tem alguns conceitos, mas a gente pode conversar depois. Quem quiser saber conceitos, siga a nossa página no Planta Med Impress, Eu vou né? Que lá a seguir. gente Paulinho consegue pegou? Eu, isso. Pegou esse endereço, Né? Paulinho? Porque eu quero seguir. Eu sou super Siga, interessada nesse tema. Quando eu soube que eu ia entrevistar você sobre esse tema, eu falei para o Paulinho, que trabalha aqui comigo, eu falei, nossa, eu amo esse assunto. Amo, amo, bem defendo, sou interessada, acredito e fico feliz de compartilhar. sim. Venha nos conhecer. A gente vai ter uma honra em recebê-la aqui no nosso laboratório, no nosso horto e na horta Eu também. quero ir na Antes, hortinha. venha! Nossa, olha, eu tenho que fazer o replante de umas justícias, viu? Vem para você colocar a mão na massa, Com viu? prazer. Você fica na Vida Paulista? Fica aqui na Doutora Arnaldo, isso. Ótimo. É ótimo porque é Vamos perto. Eu lá. vou, tá? Melhor ainda. Isso. E antes da gente finalizar, só quero agradecer a minha equipe de alunos, de colaboradores, porque tudo isso é conjunto de todas as pessoas que trabalham, que passaram, que estão e que virão. Obrigada. Sempre, sempre. Obrigada, doutora. Foi um prazer falar com você. Nós vamos falar mais, tá? Depois a Vamos gente vai sim. marcar. Obrigada, Opa. obrigada. Tchau. Nossa, que conversa maravilhosa, necessária, deliciosa. Esse assunto é muito bem-vindo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que abrir nossa mente, nossos corações para ver o que está acontecendo em volta, coisas que estão ao nosso alcance, estudos sérios, estudos cuidadosos. Ninguém está falando de Zularauê aqui, não. É tudo estudo científico. Isso me deixa muito feliz. Obrigada a todos que estiveram aqui, obrigada ao Hospital das Clínicas pela parceria. Como é bom estar aqui com vocês todas as quintas-feiras. Nossa, que conversa maravilhosa.